Fala pessoal, estou aqui, Henrique na área. Eu estou gravando um vídeo com meu pai, minha mãe. Deixa eu olhar. Estou aqui do Music. Vou militar. Espera aí, pessoal. Eu estou aqui gravando um vídeo muito bom. Vai ser um vídeo de quem ri perde. Bora lá? 2, 3, 2, 1. Vou agora não, tá bom.